Para quem não conhece a gente, né, ou quer conhecer, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E a gente tem esse script em todas as lives que a gente faz, né, Mari? A gente sempre começa assim. A gente ama estar perto de aluno, né? A gente ama estar perto da universidade. A nossa história acadêmica foi muito forte, né, Paulinha? É muito forte, né? A Mari é muito amiga nossa, então sempre que ela pedir qualquer coisa pra gente vai dar um jeito de atender. E quando a Mari perguntou o que a gente poderia falar para vocês, né? Ela te convidou, chamou a gente para falar do nosso mundo para vocês. A gente ficou pensando o que a gente podia fazer, né, Paulinha? E a gente tem um projeto que é o Além da Porteira, que inclusive a Mari é a nossa parceira nesse projeto, com o professor Baião, né, Mari? E o projeto Além da Porteira, que é um projeto que a gente leva o campo para dentro da universidade e tira a turma da universidade para ir para o campo, né? Porque quando a gente está aí sentada nas carteiras da universidade, sonhando com o nosso futuro profissional aí, a gente tem 1001 possibilidades e que a gente muitas vezes não consegue nem enxergar, porque veterinária é uma área muito ampla. E o que a gente vai falar aqui para vocês, dificilmente, né, vocês vão ver isso na faculdade mesmo, porque vocês vão ver que é uma área muito específica, é uma área de qualidade, é uma área muito específica, é uma área que a gente nunca pensou em trabalhar, né, Paulinha? Uhum. E é uma área, gente, que é maravilhosa. Então, eu acho que vocês precisam de conhecer essa área, porque quando a gente conheceu, teve a oportunidade de conhecer essa área, a gente se apaixonou perdidamente, né? A gente saiu da academia, a gente fez mestrado, doutorado, eu fiz pós-doutorado, e graças a Mari e a Paulinha eu consegui fazer meu pós-doutorado, porque eu já estava trabalhando, né, Mari? E Sim. Viajando e prestando consultoria. Nessa época a gente não tinha pegado online, a gente tinha consultoria, só consultoria presencial. Então as meninas foram fundamentais na minha vida, tanto a Paulinha quanto a Mari. E vou contar para vocês como que a Paulinha veio, né? A Paulinha, primeiro eu contratei a Paulinha, gente. E depois ela virou minha sócia. Então eu vou contar tudo para vocês, como que foi que isso aconteceu, para vocês descobrirem uma área que eu espero que muitos de vocês venham trabalhar, porque é uma área maravilhosa e eu tenho certeza que quem vier vai se apaixonar também. Eu jamais falaria para vocês com tanta paixão disso se eu realmente não amasse o que eu amo e não acreditasse tanto no que eu faço junto com a Paulinha todos os dias das nossas vidas. Então, sejam muito bem-vindos, né? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente hoje e eu espero mostrar para vocês mais uma possibilidade que, se vocês não resolverem ir por esse caminho, pelo menos é uma história para vocês contarem, tá? E aí, eu vou começar falando como que a gente veio parar aqui. Tudo começou quando a gente resolveu fazer veterinária. Então, a gente tem o mesmo passado que vocês têm hoje, né? Que é o presente de vocês. Um dia a gente escolheu fazer veterinária. E eu fui para veterinária. Se eu hoje trabalho numa área que eu nunca pensei em trabalhar e que eu não aprendi na faculdade, e nem na pós-graduação, nem no mestrado, nem no doutorado e nem no pós-doutorado, por que que eu tô trabalhando com isso hoje, né? Eu amava bicho, né? Eu criei todos os tipos de animais que uma casa e uma avó maravilhosa podiam me permitir criar. Então eu tive periquito, coelho, cachorro, marreco, pintinho, tatu bolinha, tatu de jardim, sabe? Aquele que você encosta, ele vira uma bolinha. Eu criei isso. Besourinho de praia, eu sempre gostei, né? Eu gosto de roça, eu gosto de bicho, eu gosto disso mesmo. Então, fácil. O que você vai ser, Júlia? Veterinária. Eu fui lá no vestibular, marquei veterinária, entrei e fui para a faculdade. Tá? Eu não sou formada na UFMG, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na UFMG, mas eu sou formada na PUC e na faculdade de veterinária. Eu entrei porque eu amava animal, entrei realmente pensando em trabalhar com animal pequeno, com pet, né? Com cachorro, principalmente. Eu descobri que eu poderia ter os meus 250 cachorros, mas que não necessariamente eu trabalharia como veterinária de cachorros, tá? Eu fiz estágio com 2 profissionais que eu considero maravilhosos, que é o Dr. Alisson, que ele é professor na PUC até hoje, e o Luiz Fernando, que é da Clínica Veterinária Professor Israel. Não sei se vocês conhecem, eles foram meus professores, e eu fiz estágio com eles, eu admiro eles profundamente, né? Mas eu não curti o cuidar clinicamente, cirurgicamente de cachorro. E por que eu não curti? Para mim era muito sofrido, mesmo entendendo que o papel do veterinário é muitas vezes aliviar a dor do animal, né? Você dá uma sobrevida para ele, uma qualidade, sabendo que muitas vezes você não vai conseguir curar.
Pra mim era muito sofrido. E assim, era muito engraçado que eu era mais uma psicóloga do dono do cachorro do que realmente uma clínica, uma médica veterinária. Para mim foi muito difícil, né? Ser veterinária de animais, porque eu não entendia aquilo ali, que quando você não consegue fazer além do que a medicina veterinária te permite, né? Enfim, formei e pensei, eu não vou dar conta de trabalhar com cachorro, porque para mim é difícil, né? Eu posso ter os meus cachorros, eu hoje levo os meus cachorros no veterinário, eu tenho um veterinário que eu amo, que é o Dr. Carlos, e aí eu formei em veterinária. E quando eu formei, eu virei e falei assim, gente, eu conheci várias áreas da veterinária e eu vou trabalhar com veterinária. Só que tem uma área que eu ainda não conheço, que é a avicultura. Eu não tive a oportunidade de conhecer a avicultura quando eu estava na universidade, tá? Eu não fiz estágio nessa área. E aí, através do Dani, do Luiz e do Miguel, então são sempre pessoas que te levam para pessoas, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Foi a Mari que trouxe a gente para cá, então não sei se talvez vocês venham com a gente para essa área, então vocês sempre vão lembrar da palestra que a Mari trouxe, e isso é muito importante, tá? Porque a nossa vida é feita de conexões. Então, o Dani, o Luiz e o Miguel me apresentaram para o professor Baião. E quando eu fui conhecer o professor Baião, eu pedi um estágio na avicultura. Tá? Eu falei, Baião, eu quero um estágio na avicultura, quero conhecer essa área. Eu já era formada. E aí, no dia 20 de dezembro de 2004, eu conheci o professor Baião. E aí, eu lembro que eu fui encontrar com ele, era 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu já estava acordada já, né? Para encontrar com ele, porque eu estava super ansiosa para realmente conhecer essa área e, quem sabe, me apaixonar por avicultura e entrar nela de cabeça. Ele falou assim, olha, eu tenho o maior prazer de te ajudar, porque o professor Baião é assim, né? Ele é uma pessoa que realmente inspira e ajuda. Eu tenho o maior prazer de te ajudar, mas você me procurou numa época muito ruim. Nós estamos na época de festa, você me liga depois do ano novo. Aí eu falei, beleza. Dia 1º de janeiro eu liguei para ele. E ele me direcionou para vários estágios, tá, gente? E em vários deles, vários dos estágios, eu fiz pesquisa aplicada para o professor Baião. Então, o primeiro estágio que eu fiz foi numa granja de postura, tá? E aí ele me pediu para, nesse estágio, eu adiantar a mudança da ração. E aí a gente ia entrar com uma ração mais barata antes. Só que ele só queria fazer isso se, e somente se, não desse nenhum problema no ovo, na casca do ovo, na qualidade do ovo, nenhuma queda de postura. E ele me deu isso para fazer. Então, eu fiz um experimento para ele no estágio. E o que acontece? O Baião, ele faz isso, né, Mari? O Baião, ele sempre faz pesquisa aplicada à indústria, que seja útil, que possa ser, né, que a gente utilize. E aí, depois eu fui para uma matrizeira e para um incubatório e trabalhei com manejo de ovos sujos também, visando melhorar a taxa de eclosão e redução de ovos contaminados. Enfim, todos os estágios que eu fiz foram fazer uma pesquisa aplicada. Então, eu fiz estágio na avicultura, né, depois que eu me formei. E quando eu já estava fazendo... E aí, o que aconteceu? Eu estava também nessa época que eu conheci o professor Baião e eu entrei por uma pós em administração de empresas, tá? Em gestão de negócios lá no IBMEC. Então, eu também só tenho uma pós aí em administração de empresas desse meu caminho. Beleza. E aí, eu comecei, o Baião falou assim, Júlia, você não quer fazer disciplina isolada de incubação comigo, não? Aí eu falei assim, vou demais. Eu já estava apaixonada com o jeito do Baião de trabalhar, né? Dele pensar os experimentos de forma aplicada, dele usar a ciência para tomar decisões técnicas no campo, né? Tudo muito bem embasado. Eu falei, vou. E aí, eu fui para a disciplina isolada de incubação com ele, me apliquei para o mestrado, fiz os meus experimentos de mestrado e doutorado em 2 empresas, então a gente também fez pesquisas, a Mari também fez pesquisas para empresas, né, Mari? Na pós dela, nos experimentos dela. Então, eu fiz experimento de mestrado e doutorado em 2 empresas. Eu fui para a Asa Alimentos lá em Brasília fazer meu experimento de mestrado. Então, foi uma pesquisa contratada pela empresa. E depois eu fui para Rio, Minas fazer meu experimento de doutorado, né? Com muita ajuda da Mari, da Paulinha aí, já nessa época, graças a Deus, né? Porque eu precisei muito da ajuda delas e elas me ajudaram muito. E o experimento de doutorado foi na Rio, Minas, em São José da Lapa, aqui em Minas Gerais.
com a ajuda aí, com as parcerias que o Baião tinha e que acabou estendendo pra gente, né? A gente tinha parceria com a BASF, que era o Bruno e o Juan, que eram maravilhosos, parceria com o Luiz da Rio Minas, parceria com a turma da Pif Paf, e com a ajuda das minhas amigas aqui, dessas duas que vocês estão vendo, a Paulinha e a Mari, a quem eu sou eternamente grata, e eu já falei isso para elas várias vezes, né? Se eu não tivesse a Mari e a Paulinha na minha vida, eu não tinha feito meu pós-doutorado, porque elas, assim, me ajudaram demais. Eu estava trabalhando muito na época, e sem elas eu não teria conseguido realizar nenhuma das pesquisas e nem ter entregado tudo que eu entreguei lá, que se eu entreguei, 80% foi por causa delas, tá? Os outros 20% foi porque eu já estava lá mesmo, né? Eu me apliquei e já estava lá mesmo. Então, eu tenho muito a agradecer às duas. E beleza, gente. Então, na pós-graduação, toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi ciência aplicada à prática, né? Então, isso foi muito bom. E lá na pós-graduação, eu aprendi a ensinar. Porque a gente vai ficando velha de casa e a gente começa a ensinar os novatos, né? Eu ajudei muito a Mari no experimento dela, né? Ajudei muito a Paulinha, a Mari ajudou a Paulinha. Então, a gente vai ficando... É porque a gente já tem a experiência, a gente já aprendeu na prática muitas coisas, então a gente vai encurtando os caminhos, né? Para as pessoas que chegam depois, né? E eu falo, gente, que ensinar... eu falo assim, que compartilhar conhecimento é igualzinho compartilhar amor. Quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. E o que a gente faz hoje, né, nas nossas redes sociais aí, a gente pode colocar para vocês depois, a gente tem canal no YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, é compartilhar o que a gente sabe, o que a gente faz na prática todos os dias. E a gente vai chegar lá que eu vou contar para vocês o que a gente faz na prática e vocês vão se surpreender, eu tenho certeza. Enfim, o que aconteceu? No doutorado, apareceu a primeira oportunidade para trabalhar com boas práticas de fabricação, tá? Eu não sabia o que era isso. O Baião um dia me ligou, numa quinta-feira à noite, e ele virou para mim e falou assim, Júlia, você pode ir comigo lá na Granja X? Tá? E eu não vou falar aqui o nome da granja, por quê? Porque o entreposto de ovos dessa granja tinha sido interditado após uma fiscalização de rotina do mapa. Gente, e é assim, trágico uma empresa interditada. É trágico, tá? Porque você imagina as galinhas botando ovo e você não podendo escoar o ovo para o mercado. O que você faz com aqueles ovos, tá? Então, assim, é muito complexo o processo. E ele me ligou na quinta-feira à noite e me pediu. Aí eu falei assim, beleza, eu vou com você, Baião. Na sexta-feira eu fui lá. Gente, eu não sabia o que era boas práticas de fabricação. Tá? Diferente de vocês aí, eu tive aula de boas práticas de fabricação, principalmente em frigorífico e laticínio na minha época de faculdade. Eu não tive em entreposto de ovos, eu não tive a sorte que vocês tiveram de ter o Léo aí, professor, dando essa aula para vocês. Eu não tive e eu tinha que orientar um chefe que estava me contratando, porque eu estava sendo indicada pelo professor Baião. Então, ou seja, uma autoridade da avicultura estava me indicando para desinterditar o entreposto de ovos deles, mas eu não tinha nem noção de como que fazia aquilo. Gente, eu peguei o termo de fiscalização do fiscal, ele escreveu lá PPHO, eu achei que ele tinha escrito RASAP ou APPCC errado, para vocês terem noção. Então, assim, eu não sabia nada, né? Quando que o fiscal vai errar num termo de fiscalização? E, assim, eu tinha acabado de virar RT, responsável técnica, que é um dos mercados que existe para vocês que estão aí na faculdade, de uma agroindústria interditada, e eu não sabia absolutamente nada de BPF, e a minha missão era desinterditar aquela fábrica, tá? E aí, gente, eu contei essa história, né? Ela é enorme, né, Paulinha? Eu contei essa história aí sobre como que foi todo esse processo bem detalhadamente, tá no nosso canal do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem saber com mais detalhes ou quiserem me perguntar, eu vou falar. Mas se eu for contar essa história aqui, nós vamos ficar aqui, vai ser igual a palestra anterior. Nós vamos ficar até amanhã, porque a Paulinha fala que eu sou contadora de histórias. Então, assim, elas são... Uma história leva a outra, uma história leva a outra. E aí, você pensar... Isso aconteceu em 2009, nós estamos em 2020, tem 11 anos que eu faço isso. Então, ou seja, são 11 anos de história. A primeira coisa é que você nunca vai estar preparado para o seu primeiro emprego suficientemente, tá? Vocês vão entrar e vocês vão aprender na prática, tá? Então, assim, não tenha medo de aproveitar as oportunidades, tá bom? Não tenha medo, porque a gente aprende tudo. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui hoje, tá? Quando a Mari chamou a gente para fazer a palestra, eu fiquei pensando o que a gente podia deixar de bom para vocês. E eu vou te falar uma coisa. O que foi de bom para mim naquela época? Eu aproveitei a oportunidade de aprender uma área que eu nunca tinha aprendido, nem na faculdade, nem no mestrado,
nem no doutorado e nem no pós-doutorado, e eu me comprometi 100% com ela. Eu falei assim pro dono, eu virei para ele e falei assim, eu tinha feito estágio lá, né? Então ele me conhecia como estagiária, mas ele não me conhecia como profissional que ele estava pagando para resolver o problema dele. E eu falei, ó, se o Baião me indicou para trabalhar com vocês é porque ele confia em mim e porque eu posso te ajudar. Eu não entendo nada de BPF, mas eu prometo que nós vamos juntos desinterditar essa fábrica. Eu vou estudar, eu vou buscar saber com todas as pessoas que eu puder, com fiscal, com amigos que estão em outras áreas afins, e foi isso que eu fiz, né? Para conseguir te ajudar e juntos a gente vai desinterditar. Então, aceita as oportunidades, mesmo que você não saiba, e se dedica de corpo e alma para solucionar o problema do seu cliente ou do seu chefe, tá, gente? A coisa mais importante, e é uma das coisas que a gente faz hoje na consultoria, né, Paulinha? E mesmo nos cursos que a gente dá online, é ser uma solução na empresa, tá? É ser uma solução. É não ser mais um problema, porque problema é a empresa e os clientes já têm suficientes. Então, a gente chega lá para somar. Tá? Então, assim, não tenham medo. Eu sei que quando a gente forma, a gente fica muito inseguro, né? É claro, eu já tinha feito mestrado, doutorado nessa época, então eu já estava um pouco mais velha, eu senti um pouco mais de segurança em mim, né? Tinha feito estágio, né? Igual o estágio ajuda bastante, eu tinha feito estágio lá, então talvez por isso eu tenha me sentido até mais à vontade para falar para esse chefe que estava ali confiando em mim, que ele me conhecia como estagiária, né? Então, que eu não sabia, mas que eu ia ajudar, mas aproveite todas as oportunidades que aparecerem para vocês. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que a gente é capaz de aprender tudo. Eu não sabia fazer, eu não tinha a menor ideia de como que eu ia desinterditar aquele entreposto de ovos, mas eu sabia que se eu trabalhasse duro e se eu me dedicasse, eu ia conseguir. E nesse momento, gente, eu precisei da ajuda de 3 amigas muito especiais, tá? 3 amigas veterinárias, inclusive, tá? Foram elas que me ajudaram a fazer todo o processo de desinterdição. E assim, eu já contei essa história também lá no canal do YouTube, né? É uma amiga que ela é responsável técnica de abatedouro de aves e ela é muito boa de serviço, né? Ela é a melhor responsável técnica de abatedouro de aves que eu conheço. Ela é muito boa, ela chama Marina e ela ilustrou a legislação para mim, que hoje é uma coisa que a gente, do jeitinho que ela me ensinou no ano passado, a metodologia que ela me ensinou é a metodologia que a gente usa hoje nos nossos clientes. Tá? Então, ela foi muito importante para isso. A Fernanda, que foi a minha primeira sócia, a Fernanda hoje ela é pesquisadora e extensionista lá na Universidade da Califórnia, em Davis. Então, ela me ajudou porque ela tinha experiência em boas práticas de fabricação em fábricas de alimentos para animais, fábricas de ração, e a Nádia, que tinha experiência em boas práticas de fabricação em laticínio. Então, ou seja, eu peguei 3 pessoas com experiência em boas práticas de fabricação, que eram as minhas amigas, para me ajudarem a desinterditar um entreposto de ovos. Tá? Então, eu contei muito. Então, a outra coisa que eu quero falar para vocês, façam amigos na faculdade, façam amigos na sua vida profissional, né? Lembra, gente, que eu não sei como que funciona, né, na Unifor, se existe competição por nota, como que essas coisas funcionam. A gente tem que estudar e levar muito a sério o que a gente aprende, mas a coisa mais importante que eu acho que a gente aprendeu, que eu aprendi a fazer na faculdade, ainda mais que eu morei numa república com 7 mulheres, então você imagina, e 7 mulheres com 200 irmãs, então tinha dias que a minha casa tinha 30 mulheres, né? Então era aquela confusão, uma farra danada, mas eu aprendi a dividir muitas coisas e eu aprendi a me relacionar, tá? Faça amigos, porque são seus amigos que vão te indicar no futuro, são seus amigos que vão te ajudar no futuro. A Marina, que eu conheci na faculdade, né? Ela é minha amiga até hoje. Eu fui madrinha de casamento dela, né? Eu amo a família dela. Foi ela que me ajudou. No mestrado eu conheci a Fernanda, que foi minha primeira sócia na Viale. Então foi a Fernanda que me ajudou e a Fernanda me apresentou a Nádia. Então, sem as 3, igualzinho a Mária Paulinha, eu não teria feito meu doutorado, meu pós-doutorado, sem as 3, eu não teria conseguido desinterditar aquele entreposto de ovos, tá bom? Então, aquela promessa que eu fiz ali pro Baião e pro dono do entreposto de ovos, eu não teria conseguido cumprir se não fossem essas amizades essenciais da minha vida, tá? Então, assim, faça amigos na faculdade e faça amigos também na sua vida profissional, tá? Especialmente aí no local onde você trabalha. Por quê? Isso vai acontecer com vocês. As pessoas que estão do seu lado, seus colaboradores, né, os seus colegas ali de trabalho, eles são as pessoas que vão te ajudar a atingir o objetivo. Então, eu vou contar para vocês que foi lá nesse entreposto de ovos que eu conheci a Tati. A Tati foi a minha primeira monitora de qualidade, tá? A Tati, ela era filha de funcionários da fazenda. A Tati estava desperdiçada, porque ela é muito inteligente,
muito competente. E ela estava ali na fazenda, morando na fazenda, sem estudar, né, sem fazer nada. E eu pedi à nora do dono que contratasse uma pessoa, e hoje eu entendo isso como monitora de qualidade, né, porque foi fazendo consultoria, foi nesse trabalho fazendo consultoria que a gente entendeu o que é a estrutura de uma equipe de qualidade. Mas eu falei, olha, eu preciso de alguém que seja a minha ponte. Por quê? Eu estou fazendo doutorado, eu estou fazendo experimento, eu estou tentando desinterditar aqui o entreposto, mas eu preciso de uma ponte aqui dentro. Uma pessoa que eu ligue, que eu mande um e-mail, porque nessa época não tinha WhatsApp, tá, gente? Então, vocês imaginam como que foi todo o processo. Então, que eu mande um e-mail e que ela execute as coisas aí dentro. E aí, eu lembro da Nora virar para mim, que eu não sabia nem como desinterditar aquele entreposto de óleo, virar e falar assim, o que você espera? Qual que é o perfil? É uma pergunta muito profissional essa, né? Qual que é o perfil dessa pessoa, que hoje eu chamo de monitora de qualidade? Aí eu virei e falei assim, olha, ela precisa saber cobrar com doçura, né? E a gente usa muito isso hoje, que eu falo muito nas fábricas, é ser duro com as questões e amável com as pessoas, né? Você pode falar absolutamente tudo, desde que seja de uma forma amável. Ela precisa saber mexer no computador. Ela precisa saber conversar com os fiscais durante uma auditoria, e ela tem que ter muita vontade de aprender comigo, porque a gente está aqui nesse momento juntas em busca de conhecimento. Gente, e a Tati, ela é minha amiga até hoje, ela fez uma vida profissional maravilhosa, ela não tá mais lá, tá? E se ela não tivesse abraçado a causa junto comigo, a gente não teria formado a equipe lá dentro do entreposto. Por quê? Porque o que a gente estava passando, a gente dependia de pessoas fazerem o que a gente estava ensinando e pedindo. Então, se ela não tivesse habilidade com as pessoas, essas pessoas, esses colaboradores, não teriam feito. E aí o resultado não teria acontecido, que foi a desinterdição. E, gente, foi maravilhoso, assim. Nossa, a gente se abraçou e chorou durante horas quando foi desinterditado, porque é muito tenso o processo de interdição de uma fábrica, e a auditoria de desinterdição é muito difícil. E eu conto para vocês que quando eu comecei lá no BPF, eu peguei duas fábricas interditadas. A primeira foi um entreposto de ovos interditado, e logo depois veio outra porrada, que foi um frigorífico de bovinos e suínos também interditado, tá? Então a gente aprendeu o BPF na marra. Enfim, a gente começou nessas agroindústrias aí, que hoje vocês têm um professor que dá aula disso para vocês, né? E a gente foi migrando aos poucos para atender só fábrica de alimentos para animais, tá? A gente foi atendendo uma demanda atrás da outra a partir dessas agroindústrias que começaram, que primeiro veio, que foi o entreposto de ovos interditado e um frigorífico de bovinos e suínos. A gente atendeu também um frigorífico de peixe, tá? Mas foi para fazer uma certificação de CISB, para que ele conseguisse vender fora, né? Aí no Brasil todo. E aí a gente foi migrando aos poucos só para a fábrica de alimentos para animais. Por quê? Porque foi tendo um boca a boca nesse mercado e a gente foi para a fábrica de alimentos para animais e a fábrica de ração. A gente fala alimentos para animais e usa muito o termo fábrica de ração, gente, mas tudo entra aí. Ração, suplemento, premix, núcleo, ingrediente, uma fábrica que só faz milho moído é uma fábrica de alimentos para animais, tá? E o mais interessante é que quando eu entrei para essa área aí das boas práticas, eu nunca considerei fábrica de ração como um mercado de trabalho possível, tá? Isso nunca teve na minha cabeça de atuar, porque eu não tinha aprendido sobre BPF em fábrica de ração na faculdade. É um mercado extremamente específico e gigante, né? E caiu de paraquedas no meu colo. E, gente, eu me apaixonei por fábrica de ração. Hoje, né, eu tô falando aqui de mim, a Paulinha vai contar a história dela para vocês também, para vocês verem também que ela teve uma trajetória aí também sem nunca pensar em trabalhar em fábrica de ração. Eu tô há 11 anos trabalhando com BPF, né, em agroindústrias, e 10 anos com BPF exclusivamente em fábricas de alimentos para animais, tá? E aí eu vou contar para vocês como que a Paulinha, agora eu vou dar oportunidade para a Paulinha falar, vocês não falarem que eu não deixo ela falar. Em 2013, eu estava extremamente sobrecarregada, né? Atolada de serviço. E eu falei, gente, não dá mais, a gente precisa ampliar a equipe. E aí, eu liguei para Paulinha, tá? Eu conheci a Paulinha no FMG. A Paulinha é um bebê, gente. A Paulinha tem 31 anos, não é isso, Paulinha? 31 anos. A Paulinha é um bebê. Quando eu peguei entreposto de ovos interditado, a Paulinha não era nem nascida. Ela me ajudava lá nos experimentos, né, da UFMG. Eu roubei a Paulinha da suinocultura primeiro, né? Então trouxe ela para avicultura e depois eu roubei ela da avicultura para Viale. Eu falo que eu roubei a Paulinha demais. E eu fui co-orientadora da Paulinha, tá? Quando ela fez mestrado. E quando ela ia se aplicar para o doutorado, a Paulinha estava muito dividida entre seguir a carreira acadêmica
e a vontade de ir para a prática, né? De ir para o mercado de trabalho. E aí eu liguei para Paulinha no auge da minha sobrecarga, né? Tendo muitos projetos para pegar, mas sem conseguir atender todos eles. E fiz uma proposta irrecusável para Paulinha. Falei, Paulinha, vem comigo, aprender muito, trabalhar muito, 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 muito. Primeiro você vem como contratada e depois, se você quiser ser minha sócia, eu te quero. E se você quiser seguir sua vida profissional ou seguir sua vida acadêmica, o tempo que você estiver contribuindo comigo aqui na Viale, para mim, vai ser muito, muito bom, tá? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Paulinha. Eu tenho muito orgulho dela ser minha sócia, porque é super importante a gente admirar quem a gente trabalha, tá? Então, assim, eu jamais faria projeto com a Mari se eu não admirasse ela. Ela sabe disso. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Paulinha. E eu vou deixar vocês saberem como que a Paulinha, gente, veio parar em fábrica de ração. Né, Paulinha? Agora eu vou poder falar. Agora ela pode falar, viu, gente? Então, eu também, igual a Júlia, eu nunca pensei em outra profissão que não fosse veterinária, acho que desde a primeira vez que alguém me perguntou o que eu queria, com o que eu queria trabalhar. Então, eu sempre falei que eu queria fazer veterinária, sempre gostei de bicho, tenho cachorro também desde nova, não tenho 500 cachorros igual a Júlia, mas sempre tive cachorro. Mas, diferente da Júlia, eu nunca pensei em trabalhar com clínica, né? Eu fiz veterinária, mas eu nunca pensei em trabalhar com clínica, nem de pequenos, nem de grandes animais. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com reprodução de bovino. Antes de entrar na faculdade, tinha o pai de um amigo meu, ele tinha uma empresa de reprodução de bovino aqui em Pedro Leopoldo. Eu acho que até existe ainda a empresa. E antes de eu fazer vestibular, ele me convidou, falou assim, Paula, vem cá um dia para você conhecer a empresa. Eu passei um dia com ele lá na empresa e eu achei tudo muito legal. E eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, com reprodução. E aí eu entrei na faculdade, no segundo período, eu conheci a professora Fernanda, que ela dava aula de anatomia na época, mas ela trabalhava com reprodução de suíno. E aí eu pensei, já tá mais próximo do que eu quero. E aí eu fui atrás dela e perguntei se eu não podia fazer estágio com ela, fazer iniciação científica com ela. Na época, ela era orientadora da Ana, que eu conheci, ela estava fazendo um projeto de doutorado com suínos, e eu ajudei a Ana no trabalho dela de doutorado, fui estagiária da Ana. Eu amei trabalhar com as duas, porque as duas são super fofas, tanto a Fernanda quanto a Ana. Aprendi muito lá, então aprendi muito sobre histologia, fazia lâmina nessa época, isso foi importante depois do meu mestrado e no meu doutorado. Mas aí quando eu cheguei no sexto período, eu falei assim, gente, eu tô aqui desde o segundo período, eu só experimentei isso, apesar de eu amar fazer aquilo, eu pensei, será que é disso mesmo que eu gosto? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? E aí, conversando com a Fernanda, ela falou assim, Paulinha, por que você não experimenta outra coisa? Tem o professor Leonardo, da zootecnia, ele já trabalhou com meu pai, logo depois de formado, ele trabalhou com meu pai com nutrição de aves, e pode ser uma boa para você experimentar e conhecer outra coisa. E aí eu fui bater lá na porta do Léo para pedir estágio ou iniciação científica. Apesar de eu parecer assim, um pouco cara de pau, eu sou bem tímida, então para mim foi um processo complicado chegar e pedir as coisas assim. E aí eu falei com o Léo, falei que a Fernanda tinha me indicado, se eu tinha possibilidade de conhecer o trabalho que ele fazia, de trabalhar com ele. E aí, na época, ele até falou assim, olha, eu não tenho uma bolsa de iniciação científica. Na verdade, ele tinha acabado de conseguir ter uma bolsa de iniciação científica, mas o Cadu já estava há um tempo lá. Ele falou assim, o Cadu já está aqui há mais tempo, mas você pode fazer voluntário se você quiser. Falei, não, eu quero, vou fazer voluntário. E aí, ele falou assim, eu quero fazer um trabalho de qualidade de pellet em fábricas de ração para frango. Eu quero avaliar a qualidade do pellet, né? Desde quando ele sai da fábrica de ração até chegar no comedouro do frango, para saber o quanto ele perde de qualidade nesse processo, né? Que o pellet, eu imagino que vocês saibam, né? Ele normalmente ou é um tubinho assim, ou redondinho, e ele vai quebrando ao longo da manipulação, desde que ele sai da fábrica até chegar para o animal que vai consumir esse pellet. Então, ele falou assim, eu quero saber quanto que ele perde, né, de qualidade. E eu dou consultoria numa fábrica de integração de frangos de corte em Barbacena.
você pode ir para lá e fazer esse trabalho para mim? Aí eu falei, posso. Mas eu também não tinha noção do que era pellet. Inclusive, eu tive que estudar para entender o que era pellet, como que era um processo de pelletização. Eu não conhecia a fábrica de ração, né? Só os experimentos que a gente fazia lá e que a gente batia a ração na fábrica da fazenda do FMG. E aí eu falei, não, mas tudo bem, eu faço, não tem problema. E aí eu aceitei e fui fazer aquilo. E aí, nessa época, a Júlia me ajudou bastante, ela me ajudou a fazer o delineamento desse experimento. Eu tive que ir 2 vezes para Barbacena fazer isso. Eu fui da primeira vez, porque o Léo queria que eu fosse, e aí na época até o Cadu foi comigo, ele me ajudou muito. E aí a própria empresa pediu para a gente voltar lá depois e fazer um segundo trabalho. E aí a Júlia foi comigo nessa época, e ela me ajudou muito, porque ela conhecia já de fábrica de ração, né? Ela já estava trabalhando com isso. Então, foi muito importante para mim. Foi a meu primeiro contato com fábrica de ração mesmo, apesar de ter sido mais na parte nutricional e não na parte de qualidade. E foi muito importante para mim também ter feito isso, assim, porque normalmente, né, na iniciação científica a gente acompanha o trabalho de alguém que está no mestrado ou no doutorado, e eu tive a oportunidade de fazer o meu próprio trabalho, né, de sentir o que é você ser realmente responsável por aquele trabalho. Então, foi muito legal, assim, ter feito. E aí, eu terminei a graduação, já emendei no mestrado com o Léo. Não trabalhei com pellet no mestrado, eu trabalhei com alimentação para pintinho na caixa de transporte. E aí, entre eu terminar o mestrado e começar o doutorado, nessa transição, eu estava muito em dúvida mesmo se eu iria fazer o doutorado ou se eu ia para o mercado de trabalho. Que apesar de eu gostar muito da área acadêmica, eu sempre gostei de fazer pesquisa, eu ficava um pouco na dúvida de se eu não deveria ir para o mercado de trabalho, se isso não era importante, né? Para mim, que eu sentia que eu precisava de ter essa experiência também. E aí, nessa época, a Júlia era minha orientadora e eu contando, né, sobre essa minha indecisão, assim, sabe, o que eu fazia, pedindo um conselho mesmo. Ela perguntou se eu não queria trabalhar com ela na Viale, porque ela estava precisando, e que eu poderia conciliar o doutorado com o trabalho, e que seria uma oportunidade de eu continuar fazendo, de eu fazer o doutorado e também ter essa experiência do mercado de trabalho. E aí eu aceitei e, mais uma vez, sem saber sobre o assunto, do mesmo jeito que eu aceitei fazer o trabalho sobre qualidade de pellet, eu falei, Júlia, eu não sei nada de BPF, eu não entendo nada disso, entendo mais ou menos aí o que é 5S, mas BPF eu não tenho noção do que é. E aí a Júlia falou, não tem problema, né? Eu vou te ensinar desde que você esteja disposta a querer aprender e seguir, né? E fazer o trabalho. Eu falei, não, então tá bom. E aí, em maio de 2013, fez 7 anos agora, eu comecei a trabalhar com a Júlia em fábrica de ração, né? Então, assim, nesse meio tempo eu até dei aula de avicultura lá na FMG, eu dei aula também. 1 ano e meio. E aí né, em resumo, quando eu entrei, né, na faculdade veterinária, eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando com BPF em fábrica de ração, né? Mas as oportunidades foram aparecendo e eu não tive medo de aceitar essas oportunidades, por mais que eu não soubesse sobre o assunto e sobre aquilo, né? Então, é o que a Júlia falou nisso, é importante a gente saber aproveitar as oportunidades, não ter medo das oportunidades que aparecem e sempre fazer amigos, né? Eu acho que isso é super importante. Igual o Léo comentou aqui no chat, né? E agora que essas pessoas são as suas referências profissionais. Nesse aspecto, eu falo isso muito com os alunos. Eu falo, gente, essas pessoas são as principais referências profissionais que vocês vão ter no futuro. É esse cara aqui que vai lembrar aquele colega meu que era bom de bovino, que era bom de aves, que era bom na inspeção. E aí eu falo que a Paulinha fez a mesma coisa, né? A Paulinha fez amizade, né? Ela aceitou as oportunidades, ela se comprometeu 100%. E ela acreditou que ela era capaz de tudo ali, desde que ela se dedicasse. Eu falo o seguinte, a Paulinha, quando eu liguei pra ela falou assim, Ju, mas eu não sei nada. Eu falei, Paulinha, eu também não sabia nada. E eu vou te ensinar tudo que eu sei. E hoje, gente, a Paulinha sabe mais do que eu, tá? A gente acabou até de lançar um curso de rotulagem aí, que a Paulinha vai dar o curso sozinha. Ela veio pra somar, assim, e eu sem a Paulinha hoje. Eu não existo sem você, Paulinha. Gente, e aí o que eu quero contar pra vocês? Nosso trabalho era 100% presencial, né, Paulinha?
Então, a gente ensinava todos os dias e ensinar uma coisa que eu amo fazer, né? Eu muitas vezes pensei em ser professora e hoje, né, acabo que eu sou professora nas fábricas e sou professora também dos alunos online aí, porque ensinar é maravilhoso. Eu acho que é uma profissão linda que vocês têm. Vocês estão de parabéns, Léo e Mari, assim. É maravilhoso você formar pessoas, você compartilhar conhecimento, né? E você aprender junto com pessoas, porque eu falo que a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E a gente faz isso todos os dias, né? Faz até hoje na presencial também. Todos os dias, como que o programa de qualidade é importante para produzir um alimento seguro e de qualidade para a turma da fábrica. A gente trabalha, com colaboradores da produção. E é incrível, tá? Incrível. Porque é o seguinte, a gente aprende muito quando a gente ensina. E eu falo assim, Paulinha, a gente tem tanta sorte, porque na consultoria a gente é paga para aprender, tá? A gente vai para ensinar várias coisas, mas a gente aprende muito mais com eles. Porque a gente tem como que funciona de um lugar e para outro lugar a gente tem que dar um outro jeito e geralmente as melhores soluções vêm dessa turma que está ali na produção. E é incrível, tá? Eu acho que a melhor parte do nosso trabalho é esse, né, Paulinho? Tanto que a gente aprende. Então, gente, a nossa consultoria era 100% presencial. Em 2017, ou seja, há 3 anos atrás, eu senti que a gente precisava compartilhar esse conhecimento através das redes sociais. Eu chamei a Paulinha e falei, Paulinha, vamos levar isso para o mundo online, tá? E foi assim uma quebra de paradigmas, né, Paulinha? Porque se a gente vai para a fábrica, como que a gente ia fazer isso? Já que é um trabalho completamente prático, tá? A gente estava até então 100% dentro da fábrica e a gente ama e a gente não vai sair de dentro da fábrica, tá? Porque é lá que a gente traz conteúdo para as nossas redes sociais, para os nossos cursos online. Então, isso é extremamente importante. E foi essa presença lá na fábrica que trouxe a gente até aqui, tá? E a gente é muito grata por esse universo com a turma da produção. É o que a gente ama fazer. E a gente fala assim, quem contrata a gente são as empresas, são os donos, mas quem trabalha com a gente é quem produz, tá? E com quem garante a qualidade que está sendo produzido. Então, a gente resolveu trazer todo o nosso universo presencial para o online, tá? E foi em 2017 que a gente começou a pensar, mas de uma forma muito embrionária ainda, como que a gente ia levar o nosso conhecimento online primeiro para os nossos clientes presenciais. A gente queria que os nossos clientes tivessem a nossa presença online, mesmo quando a gente não estava lá fisicamente, tá? E a gente começou a pensar como também atender os nossos clientes de forma online. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo deslocando. E isso não é escalável, tá, gente? Porque aí você vai ter um tempo de empresa, você vai pensando, poxa, quantos projetos a gente consegue atender hoje? Eu e a Paulinha? 8. A gente consegue atender 8 fábricas por mês. Para vocês verem que é um universo infinito precisando desse tipo de serviço, mas a gente não consegue estar em todos os lugares, né? A gente tem o tempo de viagem, a gente tem o tempo que a gente tem que ficar na fábrica. E em 2017 a gente começou a pensar nisso e tudo foi tomando forma em 2018, tá? A gente fez as nossas redes sociais, a gente começou a compartilhar a nossa vida profissional, tá? O que a gente fazia todos os dias ali nos nossos clientes. A gente criou uma plataforma online para hospedar os documentos e os cursos que a gente oferecia, né? Para os nossos clientes presenciais. A nossa plataforma inicialmente foi para dar curso para os nossos clientes presenciais. Então, a gente queria que eles fossem treinados mesmo quando a gente não estava lá presente na fábrica, tá? E aí, no comecinho de 2019, a gente ainda andava com uma mala pesada, gente. A gente levava para a fábrica um escritório completo. Tem essa mala no nosso Instagram, né, Paulinha? Na nossa história aí, bem para trás. Era uma mala muito pesada. A gente, para colocar no carro, eram 2 pessoas. Para tirar do carro, eram os meninos da fábrica. E a gente estava ensaiando abandonar, porque a gente criou a plataforma online, a gente já estava dando os cursos para os nossos clientes ali online, e a gente estava ensaiando levar os documentos deles para essa plataforma. E aí eu conto com vocês que um dia a gente foi para ir num cliente, e eu estava na roça, e eu encontrei com a Paulinha na estrada. Na hora que eu tava tomando banho, 5 horas da manhã, para encontrar com a Paulinha na estrada, eu falei, meu Deus, larguei a mala lá em Nova Lima. O que é a mala, gente? É o nosso escritório inteiro. A gente tem uma impressora que ela tá, inclusive, hoje aqui no nosso escritório, uma impressora a laser que pesa 200 quilos. A gente levava um escritório pro cliente, tá? Pra gente poder entregar tudo para ele ali, porque era assim, era físico, né? A gente não tinha tanta nem visão, nem tecnologia, nem visão online, igual hoje se tem ali no começo de 2019. E aí eu liguei às 5 horas da manhã, por 1 minuto eu falei, ferrou, né? Como que nós vamos chegar no cliente sem um escritório? Porque ele estava acostumado a gente entregar os papéis, tudo impresso, tudo bonitinho. E aí eu liguei para Paulinha, falei, Paulinha, sabe a plataforma que a gente já começou a fazer, organizar? Você consegue colocar tudo dos nossos clientes online hoje, desse cliente em especial? Esse é cliente nosso desde 2010, tá? Isso foi em 2019, 9 anos depois eu esqueci de levar a mala para ele. Ela falou assim, consigo.
Porque a Paulinha é assim, consigo. Falei, então ótimo. E foi ali que a gente deu adeus para sempre para essa mala pesada, né? E foi... E a gente fala que todo mundo comemorou, porque nesse cliente tinha uma escada gigante. E essa mala muito pesada, os meninos da produção vinham para subir com essa mala pra gente, depois para descer com essas malas pra gente. E na hora que a gente chegou lá, falou assim, gente, hoje não tem mala. Eles comemoraram. E aí nós levamos 100% da nossa prestação de serviço para uma plataforma digital. Tá? E dessa plataforma digital, que a gente foi para prestar serviços, nossos clientes presenciais de forma online, foi um pulo para começar a vender curso online. Em 2019, a gente vendeu vários cursos online. Agora, em 2020, a gente já lançou... Quantos cursos, Paulinha? Já são 4, né? 4 cursos esse ano. Então, tudo, gente, tudo. Quando eu comecei lá em 2009, tudo que eu queria era que alguém me ensinasse que a gente ensina hoje, tá? Hoje a gente pega na mão, ensina passo a passo, e tudo que eu queria era que alguém desenhasse a legislação para mim. Então a gente começou a produzir muito conteúdo gratuito, muito conteúdo pago, e entregue 100% de forma online. E hoje a gente conhece pessoas maravilhosas, né, Paulinha? No Brasil todo. Então, onde a gente conseguia antes, em 8 clientes presenciais, hoje a gente tem 99 alunos no Brasil todo. Tá? Então, eu jamais conheceria essas pessoas todas. E a gente fala que, assim, naquela época, quando a gente entrou, o desafio era o BPF, o desafio era um PPHO, um APPCC, era desinterditar uma fábrica. Hoje, o desafio que a gente tem é transmitir uma live, editar um vídeo, entender de áudio, tá? E daqui a 11 anos, a gente vai ter outros desafios. O que eu queria falar para vocês? Que tudo a gente é capaz de superar. Tudo a gente é capaz de superar. E a coisa mais importante que eu queria deixar para vocês aí dessa vida online que a gente fez foi a capacidade de inovar, tá? Se a gente não tivesse reinventado o nosso serviço lá em 2018, implementado a vida online em 2019, hoje a gente estava passando aperto. Por quê? Os nossos clientes não pararam, tá? O agro não parou. Só que hoje, para ir numa fábrica, eu tenho que fazer igual um frango de corte, eu tenho que dar 14 dias de vazio sanitário. Tá? Como que a gente trabalhava viajando? A gente sai de uma fábrica, vai para outra, sai de uma fábrica, vai para outra, volta para casa só no presencial. E hoje a gente continua entregando para eles online e fazendo aluno no Brasil todo, tá? E assim, outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente trabalha em fábrica de ração, numa área que a gente não aprendeu na faculdade. Tá? A gente trabalhou em dezenas de fábricas e muitas delas são os nossos clientes até hoje. A gente treinou e treina centenas de colaboradores de forma presencial e os nossos 99 alunos online no Brasil, que a gente espera escalar cada vez mais. E a melhor parte, gente, disso tudo é que a gente continua aprendendo todos os dias, tá? A gente nunca se cansou de aprender. E eu lembro muito do João Luiz, a Mari conhece o João Luiz, é um veterinário, né, de frango de corte aí, que ele é bastante empreendedor, ele é integrado de frango de corte. E o que ele faz? Ele fez boxes experimentais dentro do galpão dele de frango de corte e ele vende experimentos para empresas usando o processo dele de integração, de criação de frango de corte normal, e ele cobra por esses experimentos para empresas aí de tudo que você pensar e imaginar, tá? De todos os setores, de vacina, de medicamento. Ele faz experimentos maravilhosos. Ele foi para o UFMG aí quando ele estava já bem mais velho, ele tinha mais de 50 anos, aprender estatística para poder fazer experimentos. Então, ele é um cara extremamente empreendedor. E o João Luiz, ele me ensinou uma coisa, que existe o V da ignorância. E eu tinha que desenhar esse V da ignorância para vocês, né? Mas o V da ignorância eu vou fazer aqui assim, gente, é o seguinte, o V da ignorância, imagina uma bola aqui em volta, tá? O V da ignorância é assim, enquanto você aprendeu isso, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, aqui, ó. Enquanto você aprendeu isso, você descobre que você aprendeu essa parte, tem essa circunferência aqui que você não aprendeu. Quando você aprende isso aqui, você aumenta o seu conhecimento, tem tudo isso aqui que você não aprendeu. Então, quanto mais você aprende, mais você descobre que você tem mais para aprender. E ele chama de V da ignorância, eu gosto de chamar de V da sabedoria, tá? Porque eu falo que a única coisa que eu peço é que o nosso amor por aprender, que nosso desejo de aprender não acabe nunca. E que a gente possa continuar fazendo isso ensinando. Porque é o que eu falei para vocês, conhecimento é igual a amor. Compartilhe o conhecimento de vocês, porque quanto mais você compartilha, mais ele cresce. E assim, o recado assim final que a gente queria deixar para vocês que estão na faculdade é: faça amizades, aproveitem as oportunidades. E amizade com o professor, amizade profissional, amizade com seus colegas. Aproveitem as oportunidades.
Se comprometam 100% com elas. Mesmo que você esteja com medo, vai com medo, porque a gente aprende tudo. Lembra de mim quando vocês tiverem uma oportunidade. É claro que a gente sente medo, gente. É claro. Mas se você falar que você vai se dedicar e se você se entregar de corpo e alma para aquilo, você vai fazer bem feito e você vai ser lembrada por isso, tá? Se compromete 100% com ela. Acredita que você é capaz de aprender tudo, porque a gente é capaz de aprender tudo que a gente realmente quer aprender. Informação hoje na internet está muito fácil, né? Você tem informação aí o tempo todo. E reinvente-se, gente. Inovem sempre, tá? Nunca parem de aprender. E a principal coisa que eu queria falar para vocês é ensina o que vocês sabem fazer. O aprendizado e as transformações que vocês geram com isso são infinitas, tá? Então, assim, o que a gente faz hoje, se hoje a gente vem aqui conversar com vocês, se a gente falar um pouquinho de BPF, sobre fábrica de ração, e a gente puder plantar essa semente aí em uma pessoa, eu prometo que é uma área incrível, que você vai se apaixonar. Ela é zero chata, ela é extremamente desafiadora. E se você gostar de gente, de estar com gente, de aprender com gente, de ensinar, gente, vem, porque assim, você ensina, mas as transformações, elas vão muito além de um alimento seguro e com qualidade, tá? As transformações que você causa no ser humano quando você ensina BPF para ele ali, ou qualquer outra coisa que vocês estejam ensinando, elas são realmente, elas enchem o nosso coração. Então, hoje eu acho que eu falo com a Paulinha assim, todos os dias a gente recebe um direct de alguém agradecendo por alguma informação que a gente passou e fala, nossa, eu estava desanimada e agora vocês me encheram de ânimo para trabalhar com BPF e agora eu dei um treinamento X. A gente outro dia fez uma live com uma universidade também para curso de medicina veterinária, né, Paulinha? A gente ensinou boas práticas de fabricação através de um brigadeiro. A gente ensinou tudo que você faz na fábrica de ração fazendo um brigadeiro na cozinha, todos os procedimentos operacionais padrão. E foi muito engraçado que a gente fez isso para tornar o BPF prático para os alunos que estavam ali assistindo. Era um trabalho, né, de graduação que a gente transformou numa live para tornar o BPF prático. E tem um monte de gente na indústria usando a história do brigadeiro para treinar os colaboradores de fábrica. Inclusive, esse vídeo está no nosso canal do YouTube. E aí, se vocês quiserem assistir, para vocês aprenderem sobre procedimento operacional padrão em fábrica de ração. Eu também, não assisti ainda não. Assistam, gente. A gente fez, assim, para estudantes, sabe? E se vocês gostaram e querem saber mais sobre boas práticas de fabricação, assistam. Porque, assim, se você faz um brigadeiro na cozinha, você sabe implementar todos os procedimentos operacional padrão numa fábrica de alimentos para animais. BPF, gente, é delicioso, igual fazer um brigadeiro, tá? Então, aproveitem. E como a gente gosta de comer brigadeiro, vamos mandar um brigadeiro bom também para as vacas, para as aves, para os suínos, né? Para os cachorros. Vamos fazer um produto bom para eles. Eu queria só agradecer mais uma vez a vocês e falar que essa apresentação de vocês foi assim uma inspiração para mim e com certeza para todo mundo que está assistindo. E uma mensagem assim que eu achei muito importante, que vocês enfatizaram muito, essa questão de comprometimento com a profissão, independente da área, né? Dedicação e comprometimento, isso é o básico. Tendo isso, você aprende qualquer coisa que você quiser, né? Então, assim, muito obrigada pelas palavras. Eu acho que com certeza vai servir de inspiração para muita gente aí. Ó, gente, um grande beijo para vocês e obrigada pela oportunidade, tá bom? Beijo. Tchau!